Olá, muito bem, seja bem-vindo ao programa TV Câmara Entrevista. Hoje vamos conversar sobre a dengue aqui, o combate à dengue no município de Jacareí. Para falar do tema, eu recebo o diretor da Vigilância à Saúde do município, Humberto Ghilarducci. Muito obrigado pela presença, Humberto, aqui no nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre a dengue, né? A pessoa fala, vamos falar sobre o mosquito da dengue, mas o mosquito, na verdade, é só o transmissor. Acho que a gente podia, primeiramente, esclarecer, então, o que é a dengue? A dengue é uma doença caracterizada por uma febre, tem alguns outros sintomas. Embora eu não sendo médico, mas os sintomas estão bem divulgados, né? Dor atrás dos olhos, dor de cabeça, febre, enjoo, alguns sintomas que é característico dela. E ela é transmitida pelo mosquito. Na verdade, é um vírus que o mosquito transmite de um ser humano infectado para um outro, num determinado período. Humberto, todos os anos, né, a gente lida com a dengue, né, nos municípios brasileiros. Alguns são mais afetados, outros menos, mas é uma coisa que já está... Como é que a vigilância se prepara anualmente para enfrentar essa doença? Na verdade, nesse período, vem mais à tona nossas ações aí de vigilância ambiental, vamos dizer assim. Mas essa atividade ela já vem acontecendo durante o ano todo. Aliás, nesse período agora de inverno, que vamos entrar, que a tendência é diminuir os casos, ficar bem baixo, é a época que a gente precisa trabalhar mais, porque o que a gente faz aqui vai refletir no outro ano. Então, como a gente está lidando com foco de uma doença que depende do vetor para transmitir, se você conseguir reduzir ao máximo esse vetor, dar fineiras assim, de maneira cabal, está muito longe disso. Mas a gente teria que manter isso num nível bem baixo. É o que a gente não tem conseguido por conta que os criadores deles ficam dentro das residências, ficam em lugares que dependem muito mais de uma ação de cada morador, de cada cidadão, do que propriamente dito do setor público. O que aconteceu agora, ultimamente, com o aumento de casos, nessa época que nós estamos vivendo, é a gente intensificar, e com isso nós estamos contando com o auxílio do pessoal do Exército, do Tiro de Guerra, da Guarda Municipal, da Defesa Civil e também dos agentes de saúde que trabalham no serviço de saúde à família, e que é ligado às unidades básicas de saúde. Eles vieram 30 agentes para engrossar o nosso quadro para poder fazer esse trabalho de campo. Humberto, a gente, todos os anos, né, a dengue está aí, a gente convive já com essa doença. E acho que, como você falou, são bem disseminados os sintomas e também o que cada um de nós pode fazer para contribuir no combate ao mosquito e da proliferação da doença. Mas mesmo assim, todos os anos a gente tem um número sempre crescente de casos. Ainda falta informação para as pessoas ou falta mais envolvimento no combate? Olha, essa é a minha opinião assim, própria, do que eu tenho aí vivido. Eu estou achando que é mais uma questão de postura. O cidadão, ele está tá esperando uma situação muito paternalista do município, ou seja, que o município vai entrar em cada uma das casas, em cada cantinho das casas, e vai recolher e vai exterminar um possível criador. E, na verdade, deveria ser diferente. Cada um devia estar preocupado em fazer com isso. Com isso, ia sobrar tempo para a gente estar indo naqueles imóveis de pessoas que estão viajando, que deixa fechado, de algum lugar que, por algum motivo assim extraordinário, não está sendo cuidado. Aí a gente teria, inclusive, mais tempo para fazer isso. Com certeza a nossa ação ia ser muito mais efetiva. Mas, infelizmente, já criou essa mística de chegar ao ponto, não sei se é o caso de eu dizer aqui, de alguém ligar e dizer, olha, eu estou aqui com um objeto X com água e está cheio de larva. Quando é que vocês vêm aqui para ver isso? Na verdade, não somos nós, eles já deveriam dar fim lá mesmo. Quando alguém ainda faz isso, liga para um vereador, liga para um setor da prefeitura que não é bem a saúde, até pedindo intervenção dessa pessoa para que alguém vá na casa dele. Quando que vem aqui fazer o fumacê, vem aqui aplicar veneno? E a ideia não é essa, a ideia é que a gente extermine o criadouro. E a grande maneira de exterminar um criadouro é mecânico, ou seja, você tem um copinho com água, não deixa aquele copo com água. Você tem garrafa estocada no quintal, um lugar que pode chover
e acumular água, deixa as garrafas viradas de boca para baixo. Faz uma vez por semana que a pessoa faça uma inspeção no quintal e vê que não tem nada acumulando água, já é o suficiente, porque o ciclo de vida dele, dentro de uma semana, que é o tempo que ele passa da fase de ovo, né, para o mosquito. Então, se você tiver uma intervenção no meio da semana, você está acabando. Que intervenção pode ser essa? Mecanicamente jogando aquela água fora, não propiciando objeto nenhum que acumule água, ou, no caso, por exemplo, você tem um reservatório que agora com essa crise hídrica, muitos têm uma caixa d'água para usar para lavagem e tudo mais, usa uma tampa com tela e, se caso tiver alguma larva, alguma coisa dentro, colocou cloro, fechou, aquilo vai inviabilizar. Pronto, ele pode usar aquela água para lavar o quintal, fazer o que tiver que fazer, não tem problema nenhum. Agora, precisa ter essa mudança de postura. Eu acho que a exterminação, assim, a garantia total vai ser a vacina, que, pelo que a gente ouve, ainda demora mais uns 2 anos. E aí vai ser, possivelmente, de um dos sorotipos, que nós estamos com 4 sorotipos já identificados. Então, a vacina é uma coisa, assim, final. A outra é a diminuição, de chegar bem próximo da extinção do mosquito, que é uma coisa muito difícil, mas pelo mecanismo da doença, que você precisa ter, assim, falando de maneira rápida, você precisa ter... o mosquito, ele nasce, ele tem um período de mais um dia que ele leva para começar a poder procriar, porque a fêmea do mosquito, ela busca o sangue humano, não é para alimentação dela, é para viabilizar os ovos. Então, o que ela faz? Depois de um dia que eclodiu, ela tem a cúpula lá com o mosquito fêmea e macho, que tudo, a natureza é assim, ela precisa de uma vez só isso para a vida toda, que vive de 30 a 45 dias. Aí ela fica num período aí, vamos dizer, de uns 15 dias. Depois que ela picou o primeiro cidadão que está doente, que ela está com a doença, leva 7 dias para ela metabolizar aquilo ali para poder ser uma transmissora. Aí ela fica praticamente com 15 dias para transmitir. E o cidadão também, ele só tem capacidade de ser um transmissor, ou seja, alguém que é um portador da doença, com a viremia, que é aquele período que o mosquito vai picar e vai se contaminar para contaminar outro, também num período de uma semana. Você vê que é muita conjuntura para poder, e mesmo assim a gente tem muito caso. Por quê? O número de mosquito é muito alto, que está viabilizado. Aí aumenta a probabilidade. É isso aí. Se a gente conseguir quebrar essa cadeia, com certeza o número cai lá embaixo, que é o que acontece no inverno, que eles procriam menos, né? Roberto, e é uma coisa também que às vezes você cuida ali da sua casa, mas se o seu vizinho não cuidar, o mosquito ele também não é igual o cachorro que fica no quintal, né? Ele voa e você pode ser... que nem um incêndio. Precisa desse envolvimento de todos. Como se fosse um incêndio. O incêndio não respeita se a propriedade é de 1, de 2. Então, eu posso tomar vou lá junto ao corpo do bombeiro, tomo todas as minhas medidas no meu prédio, ponho todos os equipamentos, mas se o vizinho lá está esculhambado, o dia que pegar fogo dele, vai passar para o meu. O fogo não respeita a divisa. E o mosquito também, ele normalmente, pelos estudos, isso aí já é uma coisa comprovada, ele normalmente se desloca até em torno de 100 metros para procurar alguém para picar, para poder procriar. Então, você vê que não é um raio muito grande, né? Mas o que tem acontecido, que a gente tem percebido muito, por exemplo, você, agora com essa fase de número maior de casos, a nossa ação é de bloqueio, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um caso num determinado lugar, que é notificado pelo serviço, então, a gente depende, inclusive, da notificação certa e em tempo hábil. Ou seja, o paciente entrou no lugar, o médico desconfiou que é dengue, começou a tratar, obrigatoriamente por lei, ele faz uma notificação para a gente. Aí, o que a gente, de posse dessa notificação, a gente corre para pegar aquele mosquito naquele período que ele está podendo, para tentar exterminar naquilo ali. Ou, quanto muito, isolar aquele paciente, tirando o foco no entorno. Essa ação, num tempo normal de poucos casos, a gente consegue. A gente bloqueia um raio de 200 metros. Ou seja, eu recebi uma notificação de um caso num determinado ponto, eu faço um raio de 200 metros e visito todas as casas, vendo tudo que é criador, eliminando tudo, para evitar que tenha mosquito que vá lá... Interromper esse ciclo que você falou. Quebrar o ciclo. Nesse período, assim, que tem muito, acontece que você está aqui, faz um raio de 200 metros, pega mais 2 casos no meio, daqui a pouco faz outro, aí virou o bairro inteiro. Hoje nós estamos fazendo verdadeiramente bairros inteiros.
Os bairros, hoje o pessoal está acabando lá o Paraíso. A semana que vem, 12, a partir do dia 12, vai começar no Meia-Lua, e é um arrastão, um verdadeiro arrastão. Nós estamos agora já numa fase que aquele casa a casa que a gente fazia para dar orientação, já não existe mais. O que existe já é um arrastão. Estamos passando para tentar minimizar isso. A sorte que a gente tem é que está diminuindo a temperatura e com certeza vai diminuir os casos, né? Normalmente, depois de um período desse de pico da doença, a tendência no ano seguinte, a curva dos outros anos mostra isso. O próximo ano a tendência é cair. Mas a gente tem que aproveitar, não esmorecer quando cair essa continuar a ação, porque aí a gente pode levar... Até porque, gente, tem uma preocupação maior ainda, que é o chikungunya, que é uma outra doença, que é o mesmo mosquito que transmite. Agora tem uma tal de Zika aí, que o nome é até estranho, mas é uma outra variação também, que é parecido com a dengue. Então, o mosquito que é o verdadeiro vilão. Ele está tentando sobreviver, ele é um ser da natureza aí. Nós que desequilibramos, na verdade, essa história toda, isso não é o assunto aqui, mas ele está tentando sobreviver. A gente, se quiser que o estrago dele seja o mínimo possível, temos que ter consciência e cuidar. Nós temos um caso aí de ir várias vezes no lugar e ter dificuldade de ter adesão da pessoa de cuidar. Aí, de repente, fica alguém doente na família, a pessoa muda a postura. Aí parece que não acontece comigo, acontece só com os outros, né? Quando acontece, nossa, que eu podia ter arrumado, e pois é. Então, é o que tem acontecido. Eu acho que um programa desse, assim, eu espero que quem esteja nos ouvindo, que faça esse exame de consciência e nos ajude. Cuidando do seu pedacinho é o suficiente. Olha, eu tenho certeza absoluta. Se cada um cuidar do que é seu, do seu espaço, e se tiver dúvida, por exemplo, olha, tem isso aqui, como é que eu faço? O pessoal lá está às ordens para estar ajudando nesse sentido. Agora, chamar porque está vendo umas larvinhas numa coisa, faça a favor. Eu acho que já passou, assim, já está chegando na raia da gente perder a paciência com isso. Vocês desculpem o desabafo, mas é duro se alguém ligar. Eu tenho uma máquina de lavar que está aqui no quintal, encheu de água, está cheio de larva. Quando vocês vêm ver a larva? Como se eu gostasse de larva, né? A larva é para ser jogada fora, exterminada. É isso que eu espero. No caso dessa pessoa aí, Humberto, que está assistindo, e nesse momento tem lá um lugar com larva, o que ela tem que fazer? Não é ligar para o Humberto, é fazer o quê? O que ela pode fazer? Eliminar ali na casa o criador. Aquela larva se jogar no seco, eu brinco assim, sapateia em cima, mata. Você tirou fora, a larva, colocou ela, esvaziou ficou seco, e bateu vai o sol em cima, vai morrer, vai inviabilizar, porque é na água que ela tem os nutrientes para viver. Aí ou põe cloro, joga cloro, mata, e depois pega aquele lugar que acumula água e põe ele numa posição que não fique água mais dentro, ou até põe para dentro de uma área coberta, não sei, precisaria... Ou se é uma coisa inservível, manda para algum lugar. Porque nós temos alguns pontos estratégicos, esse pessoal que recebe material reciclado, isso, que a gente passa a cada 15 dias pulverizando. E a pulverização e o larvicida, aí ele tem um período maior, porque fica uma ação residual. Então, ele dá conta de 15 dias, você não tem possibilidade de voltar à criação, né? Mas se começar todo lugar a ser um ponto estratégico, aí... perde o sentido. O ponto estratégico ficou para borracharia, lugar de ferro velho, e tem os pontos especiais onde tem reunião de muitas pessoas. Os parques, parques, essas coisas, assim. Outro lugar que a gente tem que encontrar larva também é em bromélia, em algumas plantas. Quer dizer, o cara tirou, não é vaso, mas qualquer lugar que fique uma água com sombreamento é o lugar especial para ele sobreviver. Dentro das casas, Humberto, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você falou a questão daquele reservatório que fica atrás da geladeira, o ar-condicionado, o ralo. Queria que você falasse um pouquinho também como que a gente pode combater a larva nesses lugares. Então, gente, o pessoal com a prática começa a procurar e começa a achar. E não foi nós que estamos descobrindo isso. Às vezes é a própria pessoa que liga ou relata para algum agente que vai visitar a casa. Olha, eu fui fazer uma reforma na geladeira, ou tive que mandar a geladeira para arrumar. Na hora que eu tirei, tinha um monte, eu nem sabia que tinha aquela água. Aí começa a alertar. Um outro ponto também... Bom, a geladeira é um recipiente que fica atrás da geladeira para acumular aquela água da condensação.
Motor, às vezes. Isso. Então, se ficar a água acumulada ali pode ser um criador também. Um lugar que é muito comum e que a pessoa pouco pensa nisso, é aquele banheiro que você tem. A pessoa tem uma área no fundo lá que tem uma churrasqueira, uma coisa. Então, ele faz um churrasco hoje, no outra semana não faz, fica 15 dias sem ir lá. Aí o banheiro fica lá, com aquela águazinha do banheiro, a gente vai e acha larva dentro do banheiro. Ali. Então, no ralo, o ralo já é uma coisa mais difícil, porque a água não fica aparente, ela fica naquele sifão. Por que tem essa água? Essa água é um fecho hídrico para não voltar gases do esgoto e ter um mau cheiro. Então, essa água já faz parte do esquema ali. Duas soluções. Ou você constantemente coloca água sanitária, cloro naquele lugar, ou você põe, antes de botar a tampinha do ralo, põe uma telinha dessa fina, põe a tampa em cima, vai garantir que não vai entrar, a mosquitinha não vai descer ali para fazer a postura dos ovos. É o suficiente também. Humberto, a gente escuta muito falar, ou pelo menos escutava, que o mosquito se reproduz em água limpa. Isso é um mito em relação à dengue? Ele também pode se... Então, olha, preferencialmente o que ele gosta? Água limpa e lugar sombreado. Então, quando você vê essas poças de água de chuva que fica, às vezes, no canto da sarjeta da rua, a não ser que seja uma coisa assim, perene, com muito tempo, mas esse lugar dificilmente vai encontrar larva. Primeiro porque é um lugar que passa carro em cima, a água também não fica uma semana a mesma água. Quando a gente vê, aquele lugar tem uma poça, mas ela pode secar, infiltrar, chove de novo, não é a mesma água. Segundo, como a sua pergunta com relação à água, se é uma água limpa ou suja. Ele tem preferência para água limpa e sombreada. Mas já foi encontrado o ovo e larva do mosquito em água com certa carga orgânica, a gente já encontrou. E pelo histórico que tem aí de literatura, inclusive é objeto de uma bióloga da SUSEM, um trabalho lá de doutorado dela, que ela encontrou em São Sebastião em água salobra. Então, o mosquito está se adaptando, né? Hoje está mais fácil combater. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a procurar num monte de lugar, né? Tem vários... Então, isso é uma novidade, né? Está se adaptando ao ambiente. Mais uma característica. O mosquito da dengue, a gente trata assim porque é assim que o povo entende. Ela tem a característica, por exemplo, o Culex, que é o pernilongo comum, ele vai ter uma coleção de água, normalmente é água com carga orgânica, porque a prole dele cresce usando o nutriente dentro da carga orgânica. Ele põe o ovo tudo de uma vez no lugar, já em cima da água direto e pronto. O Aedes, não, ele faz o seguinte, ele bota na parede de um lugar que possivelmente vai ter água, então ele põe ali. E o seguinte, se ele, na primeira postura, que é de 80 a 100 ovos, que é o que tem na literatura aí, o que ela faz? Ela não põe os 80 ovos num lugar só, não. Ela põe em vários lugares para ter mais chance. É isso aí, ela já é um mosquitinho mais evoluído. E a febre chikungunya, a gente já tem casos registrados em Jacareí? Não. No estado de São Paulo também não. Tem em Goiás, Tocantins, já está chegando. Na Bahia, eu falo está chegando, mas torcendo ao contrário, né? Mas já tá no Brasil, né? Tem casos no Brasil, aqui na nossa região, não. Você falou assim, confirmado, eu não conheço. 4 tipos de dengue. Eu queria te perguntar um pouco sobre esses 4 e se outra coisa que a gente escuta também é sobre a pessoa que já teve a dengue, voltar a ter a dengue, se isso é possível. E algumas pessoas falam, olha, se tiver mais de uma vez, aí já é fatal, porque... Queria que você esclarecesse um pouco pra gente isso. Não, Bom, a primeira pergunta, se é possível você ter a dengue mais de uma vez, sim, porque já estão isolados 4 sorotipos diferentes, né? É o D1, D2, até D4. O que está circulando mais aqui na nossa região é o 1 e o 3. Como é que é feito isso? Quando faz o exame sorológico, além do sorológico normal que é feito, a gente faz assim por amostragem. Você tem um certo número de análises que você encaminha, aí no meio delas você pede o sorotipo sorotipo da outra, que é um exame mais demorado e caro para fazer, então, e nem tem sentido você ficar fazendo em todos. E aí você consegue saber qual que está circulando mais aqui. Mas é possível, então, você por exemplo, ter tido a dengue em função do D1 e depois
passou, você está bem, lá na frente você volta a ter de um outro sorotipo. Existe uma conversa, aí não é uma coisa totalmente comprovada, que quando você tem a segunda vez a dengue, a tendência é possível que ela venha de uma maneira mais exacerbada, mais grave, mais assim, violenta, vamos dizer assim. Mas isso não é regra geral. E também é o seguinte, 10% de quem contrai a dengue apresenta sintoma. Então, tem muito de nós aqui que possivelmente já teve a dengue e nem ficou sabendo. E nós podemos ser transmissor. Então, por exemplo, eu posso ter a dengue, não ter sintoma nenhum. O mosquito vem, me pega naqueles dias que eu estou naquela situação de viremia que estou podendo passar, ele vai, passa para uma outra pessoa, a outra pessoa fica mal e eu não estou nem sabendo. Ainda bem que nem todo mundo, porque senão ia ter muito mais gente doente procurando o serviço, né? Que está ligado à reação do próprio organismo, né? Essas reações, assim, contra o vírus, o que o médico está tratando, na verdade, ele trata dos sintomas. Te dá um medicamento para baixar a febre, te hidrata, né? Porque o mecanismo da doença faz a pessoa ficar desidratada, assim, de uma maneira muito rápida. Então, dependendo da faixa... Porque o Ministério tem lá um protocolo que tem 4 fases, né? Então, a fase 1 é a pessoa que está com mal-estar, mas ainda está firme, dá para tomar um medicamento para baixar a febre e fazer uma hidratação na própria casa. Aí, quando cai na segunda fase, que começa a ter um problema de desidratação mais alto, aí vai até a situação de ter que ficar internado e receber, além do soro, tem casos que recebe até plasma, até sangue, né? Para reposição. Muito bem. Bom, estamos conversando aqui com o Humberto, que é diretor de Vigilância à Saúde de Jacareí. Estamos falando sobre a dengue, que já está como uma epidemia na cidade de Jacareí. Vamos para o intervalo e voltamos em breve com o próximo bloco.